Fala seus peixão, beleza? Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao Vem Pro Peixão para mais um vídeo gostoso demais. Lembrando que dia 17, segunda-feira, vamos fazer a das 5 camisas do Natal aí. Então participe, é no vídeo do Marcos Leonardo na capa, beleza? É o último vídeo do Marcos Leonardo, então participe lá se você quiser concorrer a 5 camisas aí que eu vou dar de presente pra galera que tá inscrita aqui no Vem Pro Peixão, tá certo? Neste vídeo aqui vamos falar sobre a base, sobre os jogadores que o Santos pode utilizar, que estão jogando a Copa São Paulo. Esperei 3 rodadas para poder fazer uma observação um pouquinho melhor, além do que eu via jogando na base. Eu não vejo vários jogos da base, eu vejo alguns, os que eu consigo ver eu consigo dar um pouquinho de opinião, mas eu vou falar em cima dos jogadores que estão jogando a Copa São Paulo hoje, quais deles, na minha opinião, podem ser aproveitados já direto no profissional. E o lado bom, e às vezes eu sou criticado por isso, por alguns torcedores, porque eu não vejo essa necessidade extrema de ter 5, 6 contratações bombásticas para resolver todos os problemas do clube como se fosse terra arrasada. Eu vou dar um... e assim, você pode discordar numa boa, tá? Só discorda numa boa. Não precisa ser babaca nos comentários, comenta numa boa. Estamos aqui para discutir ideias, não estou aqui para impor nada. É só o meu ponto de vista, que você tem toda a liberdade de pensar diferente de mim e colocar aí nos comentários, não tem problema nenhum. Só não precisa ser escroto. Comenta numa boa, tá? E se for escroto, meu irmão, quem perde é só você. Eu tenho só pena, beleza? Beleza, vamos lá. Eu acho que o Santos precisa de algumas contratações? Acho, claro que sim. Não sou babaca nesse nível. Mas eu acho que o Santos precisa de algumas contratações, porém não todas. Quando alguém olha pra terra arrasada, acha que o time é uma porcaria, todo mundo não presta, ninguém presta pra jogar nada e precisa de todas as contratações possíveis porque todo mundo que tá no time é uma porcaria. Isso eu vejo de muita gente, tá? Pois bem, eu fiz uma análise do elenco inteiro, as peças de carência que eu acho que o Santos precisa de um lateral de cada lado, pelo menos, para poder usar alguém da base. Acho que o Santos precisa de um jogador de lado de campo também, nem sempre para ser titular, mas pelo menos para poder brigar por posição. E a peça mais imprescindível, no meu ponto de vista, era justamente o meia que foi contratado, que é o Ricardo Goulart, que é uma incógnita, tá? É um jogador caro, é uma grande contratação, mas é uma incógnita. O Ricardo Goulart, ele tem alguns problemas físicos nas últimas temporadas, mas se você pegar o montante dele, pelo menos no futebol chinês aí, que é o que faz ele vir agora pro Santos, ele é um cara que tem números muito expressivos, tá? A média de participação direta em gols, ou seja, gols ou assistências, é de 0,9. Isso é uma média muito, muito, muito alta, tá bom? Jogadores que tiveram essa média no futebol chinês, o Ricardo Goulart, o Hulk, o Paulinho tem uma média parecida, o Paulinho é volante, tá? Mas o Paulinho tem uma média muito boa pra posição que ele joga, o Elkson tem uma média muito boa, acho que é 0,8, então assim, são médias muito altas, porém o Goulart jogou pouco nas últimas temporadas, problemas físicos que ele teve, lembra que ele estava no Palmeiras e estourou, e também aí pela parada, né, da pandemia, tem muita coisa. Mas o Goulart, em resumo, ele jogou no futebol chinês 196 jogos, marcou 115 gols e deu 61 assistências, que dá uma média de 0,9. É uma média muito alta, tá? Se ele entregar algo perto disso, o Santos resolveu totalmente seu problema ali no meio de campo. Mas o Goulart, no futebol chinês, ele jogou mais como um 9, como um falso 9, né? Ele não é propriamente um centroavante, mas é um cara que joga à frente ali, é um cara que busca o jogo, mas ele tá ali para finalizar. Então eu não sei se ele vai ser o 10, meia, para fazer a criação de jogadas. Ele vai ser um cara mais de finalização. Então pode ser que o Pirani jogue junto, tá? Mas é uma grande contratação sim, é um cara que teoricamente vem para resolver uma lacuna muito importante. Mas ainda acho que o Santos precisa de um meia, tá bom? Eu acho que o Pirani precisa de um auxílio, senão vai ficar muito sobrecarregado. Porém, o jeito que os times jogam hoje, eles meio que fazem com que os volantes também passem a fazer parte da criação, que é justamente o caso do Zanocelo e do Sandri. Isso vai ser muito importante para o Santos na temporada. Beleza? Dito isso, ainda acho que precisa de um lateral esquerdo. Eu já fiz o scout completo, não vou ficar falando um monte de nomes aqui que eu já falei. Tá? Acho que precisa de um lateral direito também, para disputar a posição com o Madison e que o Sandro tenha a oportunidade. Já vou entrar no mérito do Sandro. Então eu acho isso. E também acho que precisa de um volante que seja mais marcador, mas que também tem a característica de passe. Tá? Então já falamos aqui de Fernandinho, já falamos de outros aí. Do Darlan, que inclusive o Grêmio emprestou para o Juventude, então é uma possibilidade real de acontecer. E vi também que o Santos está tentando a contratação do Maicon, que está no Cruzeiro.
Não acho o Maicon tão imprescindível assim, eu acho que o Santos tem ótimos zagueiros, eu não acho que o Maicon seja necessário, porque o Maicon vem para ser titular, não vem para ser reserva, ele vem para um salário alto. Então eu acredito que o Santos tem que investir em quem está. Contratou o Bauerman, tem o Velasquez, tem o Kaique, tem o Luiz Felipe, que eu não sou nenhum entusiasta, mas está no time. Tem a meninada da base aí que eu vou citar 2. Beleza? Então vamos lá. O que eu sei? Eu sei que o Carille já colocou 5 que possivelmente já vão direto da Copa São Paulo para o time profissional. O time Sub-23 não existe mais, então o time vai ser assim. Saiu do Sub-20, é profissional e aí vê o que o técnico faz, tá? Os 5 nomes são, e eu vou depois passar um a um, junto com os que eu acho que tem que subir. Sandro, lateral direito. Lucas Pires, lateral esquerdo. Patati e Lucas Barbosa, meias. E o Juan, que é atacante. Beleza? Juan que inclusive segue eu. Obrigado, Juan. Então vamos lá. Esses 5, o Carille provavelmente já vai levar direto pro time profissional. O que eu acho? Eu acho que, e aí, gente, é só opinião, tá? Eu acho que o Sandro, lateral direito, é uma ótima de subir. O Sandro, ele subiu, né, com o Roland na temporada passada. Fez alguns jogos bons, mas acabou ali naquele problema da saída do Roland e tal. Acabou que ele foi de volta colocado no time Sub-20. Ele é o capitão do time de base, ele é o capitão do Santos já faz um tempo. É um jogador que tem muito potencial, mas eu acho que ainda falta alguma coisinha para ele no profissional. Mas eu acho que essa pegada de profissional ele vai ter no profissional. Ele precisa ir pro profissional, precisa fazer alguns jogos, eu acho que vai ser importante ter uma rodagem. Eu acho que ele tem mais potencial que o Daniel Guedes, por exemplo, que é um cara que eu achava que ia um pouco mais longe e acabou não indo. Mas provavelmente ele vai ter uma chance aí. Eu acho que o Sandro vem para essa chance e talvez ele consiga brigar ali, pelo menos para ser o reserva imediato do Madison. O Sandro marca melhor que o Madison, isso é uma característica importante, porque o cara ele gosta de jogar numa linha de 4 na defesa, então talvez seja importante ter o Sandro ali. Beleza? Outro, o Jair, zagueiro, Jair de Paula, né? O Jair tem só 16 anos. Eu acho que ele tem que ser direto pro profissional? Não necessariamente, mas é um cara que na base aí, na Copa São Paulo, tá demonstrando uma evolução muito grande. O Santos marcou 7 gols e não sofreu 1 na primeira fase aí da Copa São Paulo. Não quer dizer que o Santos vai ser campeão da Copa São Paulo. E você, santista, sem desespero. Os anos que o Santos foi campeão da Copa São Paulo, poucos jogadores realmente foram aproveitados e viraram algo. O Alisson foi um deles, para a história do Santos, tá? Foi o Neilton, foi Diego Cardoso, um monte de jogadores, Gabriel Gasparot, todos eles foram campeões de Copa São Paulo. E quais deles foram realmente aproveitados no time de cima? Então, ser campeão da Copa São Paulo é um título legal, mas ele não é imprescindível para que o jogador seja e tenha um futuro exuberante na carreira, tá bom? Então, paciência. Muitos jogadores aí que o Santos tem como ídolos não foram campeões da Copa São Paulo, tá? O Santos tem só 3 títulos da Copa São Paulo. E se você pegar o maior campeão, que é o Corinthians da Copa São Paulo, vê quantos jogadores realmente campeões da Copa São Paulo fizeram sucesso com a camisa do clube depois. Então, ser campeão da Copa São Paulo é um detalhe que pode ser importante, mas não é imprescindível para que o cara faça sucesso no futebol profissional, tá? Neymar, Ganso, Robinho, Diego, esses jogadores, Paulo Almeida, André, acho que o Alex chegou a jogar na Copa São Paulo. Nenhum deles foi campeão da Copa São Paulo pelo Santos e eles se escreveram uma história muito bonita com a camisa do clube, né? Então calma, sem desespero. Tá? Rafael também não foi campeão da Copa São Paulo, Rafael Cabral. Então calma, tá bom? Porque eu vejo muito desespero isso. Não ganhou, é uma porcaria, toda uma bosta. Então não é assim que funcionam as coisas, tá bom? Calma. Beleza? O Jair tem 16 anos, tem um futebol parecido com o Kaique, é um jogador um pouco mais alto, mas é um cara que precisa de mais rodagem. Não adianta jogar ele no time de cima, porque ele não vai jogar. Pelo excesso de contingência para a posição. Mas é um cara que pode estar sendo preparado já para subir. Então assim, como ele está jogando na Copa São Paulo, ele tem que ficar o ano no Sub-20 e já tá naquele time, naquela possibilidade de ser chamado para o time de cima a qualquer momento. Então é um cara que pode ser muito bem observado. Continuar no Sub-20, mas tem muito potencial para ao longo do ano, caso a necessidade apareça, para ele subir direto pro profissional. Porque um jogador desse, que tem possibilidade de ser Tier 1 ou Tier 2 aí no futuro da carreira, se ele não joga, ele perde desenvolvimento. Então é melhor que ele esteja no Sub-20 jogando do que ficar preso ao time profissional só treinando, entendeu? E é muito do que alguns jogadores que têm muito futuro e acabam não acontecendo porque eles vão pro time profissional, não jogam e o desenvolvimento deles é freado e eles não conseguem desenvolver no resto da carreira. Diferente do Derek, que tem 19 anos, o Derek pode ser o grande parceiro do Kaique ao longo dos anos aí. O Derek é um jogador de 1,95 m, que não é lento, tem bom posicionamento, é forte, bom de cabeça, já jogou no profissional, foi bem quando jogou, então eu acho que ele já é uma coisa de ir pro profissional sim. O Derek precisa já estar no time de cima
e ter minutagem. Eu acho o Derek muito mais zagueiro do que o Luiz Felipe, por exemplo. Ele tem a altura do Luiz Felipe, é mais alto que o Luiz Felipe, é mais forte, é mais rápido, então é um cara que eu tenho muita boa expectativa em cima, beleza? Lucas Pires, também sou entusiasta dele subir, acho muito talentoso, bom na bola parada, é bom no cruzamento, é rápido, mas tem dificuldade na marcação. E o Santos precisa de um lateral que marque melhor, mas acho que sim, ele tem que ser colocado no time profissional pela carência do setor mesmo. Nem sempre é o lateral que marca que é o destaque. O lateral ofensivo também é muito importante. O Léo foi um lateral ofensivo a carreira inteira, o Kleber foi um lateral ofensivo e o Santos sofreu por eles não serem tão defensivos quanto a gente espera. Não, o Santos teve muito ganho com o trabalho deles. Então não tem que ter esse desespero de o cara não saber marcar. O cara tem que ter uma noção defensiva que o Lucas Pires aparenta ter no sub-20. E eu acho que é um cara que tem que subir profissional também, até porque tá na idade limite. Tem muita boa recomendação do Lucas Pires desde quando ele jogava no Corinthians. Então, olho nele, bom jogador. Assim como os Caramuça, mas os Caramuça também já é outro sub-20. Então, assim, o time de sub-20 precisa ser suprido também. Os Caramuça, já que o Lucas Pires subiria, os Caramuça tem que ficar no sub-20 para continuar jogando. Então, um dos dois tem que subir. No momento, eu acho que é o Lucas Pires. Outro que foi pouco falado, que é o João Vitor, o Balão, que é bom jogador também, né? Ele veio do futebol do Maranhão, teve uma chance aí. O Santos deu essa chance para ele. E é um jogador muito técnico, é um volante que sabe driblar, um volante com boa visão de jogo. Quase fez um gol aí no último jogo contra a Ferroviária, que é o time mais forte depois do Santos aí no grupo. Jogou muito bem, tem boa visão de jogo, tem boa movimentação, sabe chegar no ataque. Então é um jogador que não está aqui na lista do Carille, mas é um jogador que precisa ser prestado atenção. Não é um volante de contenção, mas é um volante que cria muito jogo. Mas ele tem mais chegada do que o Sandri, por exemplo. Não estou falando que ele é melhor que o Sandri, mas então é um jogador que tem mais essa qualidade de entrar na área, de tentar fazer alguma coisa ali para finalizar a jogada. Eu gostei bastante do que eu vi do João Vitor até agora, mirradinho e tal, mas habilidoso pra caramba, 19 anos de idade, o povo chama de Arouquinha. Eu acho que Balão é um baita do nome, o João Vitor. Começa a usar o nome Balão aí que vai ficar da hora na sua camisa. Vamos lá, para as estrelas da companhia. O Patati, que é muito habilidoso, o Patati tem muito futuro. É um jogador que tem contrato até o fim do ano, então o Santos, por favor, renove antes de subir, mas ele tem que subir. Tem só 18 anos, mas é muito habilidoso, chuta bem de média distância, é um muito bom jogador, joga dos dois lados do campo, nas duas pontas. Talvez essa busca por um cara de fora possa ser um próprio da prata da casa. Muito bom, muito futuro pela frente. Habilidoso, gostei, veloz, não tem medo de ir pra cima dos jogadores, precisa ser testado no time de cima, mas ainda tem idade para jogar no sub-20, mas eu acho que 18 anos é uma boa idade para subir profissional e pela carência ali de jogar nas pontas, às vezes pela falta do Marinho, que não sabe se vai ficar, eu acredito que vai ficar, mas ou uma eventual possibilidade ali do Lucas Braga do lado esquerdo, do Ângelo mesmo, acho que o Patati tem que subir. Outra aqui, esse aqui me pegou de surpresa, não tinha visto muita coisa dele, um jogador que na base jogava até de volante, é alto, tem muita gente que vai ser reticente pela altura, mas se você pegar a história do próprio Santos, você não pode. Que é o Lucas Barbosa, o meia do time, 20 anos de idade, 1,93 m. Ele lembra o jeito desengonçado do Rivaldo jogando. Não tô falando que ele é igual ao Rivaldo, tá? Porque quando eu falo, os caras, não, é o Rivaldo, não. Ele lembra o jeito desengonçado, meio molão, de corpo assim do Rivaldo. Você pode ver os gols que ele fez aí na Copa São Paulo, lembra o jeito do Rivaldo de chutar. Gostei bastante dele, da movimentação dele. No primeiro jogo, apesar de ele ter feito gol, ele não fez um grande jogo, mas assim, teve estrela de fazer um gol importante, fez um belo gol ali contra o Operário. Me chamou muita atenção o jeito dele jogar, de distribuir passes, de saber se movimentar na hora certa, de saber finalizar, que é muito importante. Ele fez gols bonitos, um gol sem ângulo aí no último jogo do Ferroviário, né? Um gol quase sem ângulo. Gostei muito, finaliza muito bem, tem boa visão de jogo e é o que eu achei interessante, de um meia que chuta, não tem medo de chutar. E chuta bem, tá? E o Santos teve meias altos ao longo da sua história, tá? Principalmente na recente. O Giovani tinha 1,90 m. O Ganso, que muita gente critica, mas foi bem no Santos, tá bom? O Ganso tem quase 1,90 m também. Então, ter um jogador alto ali no meio campo não é nem desespero nenhum. Não é porque o cara tem 1,95 m e tem que ser goleiro ou zagueiro, tá? Ele pode ser meia, ele pode ser volante. Não tem que ter esse preconceito por causa da posição. O meia não tem que ter 1,70 m só. Ele pode ter 1,90 m e pode ser bom ali sendo alto. O Rivaldo mesmo de 1,90 m também. Beleza? Tem 1,90 m, né? Tá. Então, assim, gostei bastante do Lucas Barbosa. Eu acho que é um cara que tem que ir pro time de cima também. E é a posição que o Santos tem como carência, né? O Lucas Barbosa joga mais do lado direito, mas eu acho que pela movimentação ali, até como volante ele pode ajudar. Então, eu acho interessante. Um jogador que me agradou demais. E aí, pra mim, a grande estrela do Santos da base, que é o Juan. Juan Seco, muito bom jogador. Gostei muito mais dele jogando mais próximo da área, como um 9 ali.
E o interessante é que a característica dele não é 9 fixo na área, ficar trombando com o zagueiro. É um cara que busca a movimentação, que tem bom passe, tanto que o primeiro jogo ele jogou de meia, ele jogou atrás do Vitor, né, que era o centroavante. Não gostei tanto ali, mas mostrou que pode ser uma alternativa também na criação. Não pode ser só um cara, não precisa ser só um cara lá enfiado no meio da zaga. Então gostei bastante do Juan, fez gols, ganhou o prêmio Denner aí na primeira rodada, o gol mais bonito. E é um cara que tem muita prospecção de jogar já no profissional. O Santos já tem uma resposta ao próprio Marcos Leonardo aí, caso o Marcos Leonardo, né, realmente não queira ficar, o Santos já tem a reposição na base, que é o Juan, que foi comprado, graças a Deus foi comprado e tem contrato aí longo com o Santos. É um jogador que eu tenho muita expectativa que vai dar muito certo no clube. Muita boa sorte para você, Juan. E aí, como menção honrosa, o Ed Carlos. O Ed Carlos também tem 20 anos, ele era da base do São Paulo, sempre foi muito bem quisto lá, sempre jogou nas seleções de base. Ele teve algumas contusões que acabaram atrapalhando o desenvolvimento dele, mas eu gostei do segundo tempo dele na segunda partida, gostei do jogo dele no começo de jogo aí contra a Ferroviária. Eu acho que ele tem futuro, eu acho que é um jogador que tem que ser observado também, porque é um meia canhoto, um meia de criação, um meia que não é tão de chegada quanto o Lucas Barbosa, mas é um meia que tem mais o passe como característica. Ele é um jogador que não é afobado, ele pensa no jogo e eu acho isso interessante. Eu não sei se eu subiria ele direto, mas eu acho que para os próximos meses ele pode ser já importante aí, possa subir pelo menos para o Campeonato Brasileiro, talvez seja interessante. Bom, é isso, eu quero saber sua opinião. E eu quero, por isso eu quero te tranquilizar. A gente sempre olha para os outros times e fica, caramba, eles estão comprando um monte de cara, eles estão comprando um monte de cara. Gente, não é só por isso que o time estoura ou joga bem, tá? A gente tem, na própria história do futebol brasileiro aí, vários times que compraram um monte de jogadores e não conseguiram ter o destaque que se esperava. Vários times, inclusive o nosso. Então, sem desespero, comprar todo mundo não quer dizer que você está montando um super time. A lógica, a tendência, comprando todo mundo, como o Galo fez, de que o time dê muito certo, realmente acontece. Mas o Grêmio foi um exemplo de que comprar todo mundo, comprar jogadores caros, nem sempre que é tradução de sucesso também. Então fique calmo, tem muito desespero, muito alarde, muita gente caindo na pilha dos outros. Não é assim que funciona, tá? Não é ciência exata. Não é porque você comprou X que você vai ter o resultado Y lá na frente, tá bom? Então, tranquilidade, calma. Às vezes você montando um time na boa, com observação, às vezes um jogador barato, acaba dando resultado sim. Não quer dizer que tem que jogar só e não investir em nada, não é isso que eu estou dizendo, mas não tem que ter desespero e afobação para comprar todo mundo achando que tá tudo beleza e que vai resolver tudo. 2019 foi um grande exemplo do que aconteceu na nossa história. O Santos comprou um monte de gente, não pagou ninguém e veio o Transferban. Eu sou muito mais ter responsabilidade que o Transferban não venha, porque isso é uma vergonha no clube, tá? Agora tem fila para fazer anúncio master, agora tem arrecadação recorde, tem um monte de coisa que há poucos anos não tinha. Não é porque aquele time foi competitivo que é aquele modelo que a gente tem que copiar, tá bom? Aquele modelo acabou dando sorte porque os jogadores se uniram para jogar bola, porque eles ficaram sem receber salário. E isso eu não quero passar. Eu quero que o time seja responsável, pague salário em dia e se banque. Isso é o mínimo. E é isso que eu quero, o mínimo. Daí conseguir coisas boas pro futuro, beleza? Diga sua opinião nos comentários. Lembrando que pode discordar numa boa, só discorde como gente. Não precisa ser babaca comigo, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no queijo. Até logo.